Estou gravando aqui, comecei a nossa gravação, segunda parte da aula de contabilidade intermediária, dia 3 de junho, né? Segunda parte aqui. Então, nós estamos finalizando, né? A gente montou a primeira parte aqui, digamos, as atividades operacionais do nosso fluxo de caixa, tá? Agora vamos avançar, porque temos poucas contas, ó, tá vendo? Ó, só falta preencher essas daqui, que eu já deixei previamente montado, a gente consegue, então, resolver com facilidade. E aí, pessoal, é o seguinte, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Uma vez que você montou o ativo e o passivo aqui, ó, então o que a gente tem que fazer? Na hora de montar o fluxo, a gente vem na sequência de ativos e passivos, certo? Então a gente vai pegando as contas e vai montando a o nosso fluxo de caixa, tá bom? Então vamos lá, continuando aí, ó. Então a gente tem aqui agora, pessoal, as contas de investimentos, tá? As contas aqui de investimento e depois financiamento. Muito bem. Então, na sequência, olha só, pessoal, só para mostrar um pouquinho e explicar isso aqui. A empresa teve um lucro de 23.700. Desse lucro ajustado, ele vai para 19.500. E ele gera, veja só, aqui ele não gera, ele consome caixa de 76 mil reais no total, tá? Porque esse 76 aqui, ó, pode ver, se vocês verem aqui a abrangência aqui da fórmula, ele pega o lucro ajustado e mais todas as variações que nós tivemos operacionais. Então vejam que o resultado operacional dessa empresa, em termos de caixa, ele consumiu 76 mil reais. Tá? Agora vamos ver os investimentos. Começando do ativo, primeira coisa aqui, ó. Então vamos lá. Investimento, ó, tá aqui, ó. Então a gente começa as contas de investimento aqui. Então, contratos de mútuo, né? Temos aqui, ó. Ele aumentou o nosso caixa, pessoal. Então, vejam, nós tínhamos a receber 3.600 e recebemos, então, 3.400, nós ficamos com 215. Então, nesse caso, ele aumenta o nosso fluxo de caixa, tá certo? Ó, então, opa, quanto que é? 3.415, né? 3.411. Olha lá, ó. Então, nós temos aqui 3.411. Então, ele aumentou o nosso fluxo de caixa. Na sequência, ó, diminuição de investimentos em controladas. Investimento em controladas, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Significa que eu tinha 51 a receber, recebi 11, então entrou no meu caixa 39.559. 39.559. Tá bom? Continuando. Diminuição de outros investimentos. Vamos lá, outros investimentos. Então, ó, tinha aqui diminuição dos investimentos, significa que aumentou o meu caixa porque eu vendi parte desses investimentos. Então, nós temos aqui... pera um pouquinho. Esse aqui a gente já tinha feito, né? Ele aumentou meu caixa em 18, então mais 18, tá? Temos, aqui eu vou mudar, pessoal, ó, vou colocar aqui, ó, intangível, tá? Intangível. Então, aqui aumento de imobilizado, ativo, ó, então, aumentou meu imobilizado, isso significa que nós estamos efetivamente adquirindo novos investimentos, consequentemente, então nós estamos consumindo caixa, então é menos 14.748, ó. Então, menos 14.748. E diminuição do intangível. O que aconteceu com o intangível? Tinha 3.152, aumentou o meu caixa, ó, aumentou o meu caixa em 3.319. 3.319. Certo? Tudo bem, pessoal? Até aí, tudo bem? Beleza? Viviane ali, Cláudia, Lucas deu ok lá. Legal, Ana Carolina lá falou ok. Lucas, Rafael. Beleza, Kátia. Então, Bruna também. Beleza, pessoal. Então, estamos tecnicamente, acho que... se eu falar para vocês que vocês não terão dificuldades, eu vou estar mentindo. Mas, pelo menos, vocês entenderam o processo, certo? Entenderam o processo, não é isso? Tá bom. No finalzinho eu vou falar algumas coisas sobre o trabalho, mas vamos
avançar para a gente finalizar os dois fluxos, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora vamos ver aqui, ó, os financiamentos. Então, nós temos o primeiro financiamento lá no ativo, que nós tínhamos colocado aqui, ó. Tá? Então, esse 37 aumentou o meu caixa. 37,965. 37,965. Mesma coisa. Aí eu vou lá no meu passivo. Financiamento, ó. Empréstimos. 16,967. 16,967. Diminuição de contratos de controlada. Financiamento está aqui, ó. Contratos de controlada. Diminui o meu caixa em 137, menos 137. É isso? Isso. Financiamento. Então, aumentou o meu caixa em 1.105. Isso. 1.105. E pagamento... então, pessoal, vamos lá. Quem fez esse exercício e chegou até aqui? Quem fez esse exercício e conseguiu chegar até ali onde nós chegamos? Cláudia não conseguiu, Isaac chegou ali. O seu bateu, Isaac? Professor, Diga. eu fiz, só que na parte para transferir para o fluxo de caixa, eu transferi com os valores invertidos. O mesmo valor negativo, eu coloquei aqui negativo também. Tá, mas aí então você tem que inverter, tá? Tá, agora eu vi que tem que inverter, né? Isso, tem que inverter. E aí, assim, se você entregar, se você fizer invertido, tá errado. Não, é negativo, né? O que é negativo, eu tenho que colocar positivo, o que é positivo, negativo, né? Isso, Depois eu vou publicar isso aqui, aí você vê lá e você pode, então, corrigir o seu. Mas você não pode inverter, que embora o resultado pode... Na verdade, vai dar se você fizer invertido, o resultado pode até bater, mas vai dar invertido. Tá? Vai dar, isso mesmo. Eu já estou arrumando aqui a planilha que eu tô mexendo já. Perfeito. Obrigada. Perfeito. A Ana Carolina está falando 137 ali, que ele é positivo, né? Ó, o 137, não sei, vamos ver aqui, ó. 137 é diminuição de contratos controlada. É esse aqui, ó. Então, ó, ele diminui o caixa. Tá vendo? Eu passo de 331 para 194, ele diminui o caixa. Então, é negativo mesmo. Tá bom? Agora, pessoal, vejam só, ó. Agora nós temos aqui o nosso fluxo não bateu. Professor, esse 1105 do que é? 1105, cadê? Do aumento do imobilizado. Aumento de financiamento, isso. Aumento de financiamento. Ah, tá. Tá, achei. Tá bom? Olha só, pessoal. Vejam aqui, ó. Vamos... Quanto que... Ó, aqui a gente tem o nosso fluxo líquido das operações, saldo inicial de caixa, e a gente tem que chegar no nosso saldo final de caixa, tá? Qual que é o nosso saldo inicial de caixa aqui, ó? Ó, nosso saldo inicial é 1.778, certo? Concordam? Então, ó, meu saldo inicial de caixa é 1.000. Ô, professor. Diga lá. Desculpa. Professor? Pode falar. Desculpa interromper, mas esse pagamento de juros sobre capital próprios não entra? Então, entra. Vejam só, justamente o que eu vou mostrar aqui agora, ó. Vejam, pessoal, que nós fizemos todos os lançamentos, correto? Só que nós chegamos aqui, ó, num fluxo de caixa aqui líquido de 11.035, certo? O nosso saldo de caixa inicial é 1.778. Onde eu peguei isso? Aqui, ó, 1.778. Perfeito? O meu saldo final, 1.192. Quando eu olho meu fluxo, ó, aqui, ó, ele teria que ser, onde está os 12.813, deveria ser o 1.192. Deveria ser esse número aqui. Tá? Muito bem. Perceberam, pessoal? Eu coloquei todas as minhas contas de ativo e todas as minhas contas de passivo. Pergunto, meu fluxo está batido? Não. Tá? Por que ele não está batido? Por quê? Porque este número aqui, ó, automaticamente tem que ser este número aqui, ó. Tá bom? O meu saldo inicial é esse e o meu saldo final é esse. E a minha variação no fluxo aqui, ó, este número aqui, ó, tem que ser menos 586. Tá
Tá bom? Agora, olha. Professor, o áudio tá um pouco ruim. Eu não tô conseguindo ouvir o senhor direito. Espera aí. Ó, agora eu mudei a fonte. Melhorou ou não? Piorou? Tem alguém com o áudio aberto, professor? Espera aí. Então agora... Ó. Agora melhorou. Ixi, travou? Melhorou? Agora melhorou. É, porque tinha áudio aberto. Pessoal, eu desativei o áudio de todo mundo. Se vocês quiserem falar, vocês podem clicar aí e abrir o áudio de vocês, tá bom? Por enquanto. Se virar bagunça, eu travo e não deixo ninguém mexer. Mas por enquanto, vamos tocando assim que tá fluindo bem. Vocês estão de parabéns aí, tá bom? Bom, então quando a gente olha aqui, gente, olha, no nosso fluxo de caixa, o que acontece? Eu já fiz todas as minhas contas de ativo, já fiz todas as minhas contas de passivo. E aí, ó, nós temos aqui esta conta que nós ficamos de ver. E aí a gente vê isso onde? Na DMPL. Então, olha só. Resultado do período, nós já colocamos lá. Juros sobre capital próprio. Ah, ó, essa conta aqui, ó, o que que significa? Tá vendo? Ó? É um valor que nós pagamos. Então, o que é juros sobre capital próprio? É quando a empresa ela pega uma parte do... Ela pega o capital social dela, vamos falar assim, né, o patrimônio líquido, tem uma metodologia de cálculo específica da Receita Federal e ela paga para os sócios. Tá? Então, ela faz esse pagamento. Então, isso daí, ele não entra no resultado, mas ele sai do caixa. E pode ver que ele não está no PL, por quê? Porque já foi pago no exercício. Tá? E como é que a gente vê isso? A gente vê isso olhando, né, a DMPL. Tá? Olha só. Então, esse valor aqui, pessoal, eu preciso considerar lá no fluxo. Outra coisa, ó, nós aumentamos o capital em 14.527, tá vendo? Se a gente for olhar aqui, ó, no nosso passivo, ó, tá vendo que nós tivemos aqui uma variação de 14.527? Porém, esse 14.527, olhando aqui na nossa DMPL, ó, ele vem de reservas, ó, ele vem de reservas. Significa que não é dinheiro novo, não é nova entrada de capital. Então, aqui, ó, quando a gente for colocar aqui, ó, nós vamos colocar aqui sem efeito, tá certo? Sem efeito. Por quê? Porque não é entrada nova de dinheiro, tá? Embora tenha havido o aumento de capital. Agora, na DMPL, nós vemos, então, que nós pagamos esse juros sobre capital próprio. Ele diminui o nosso investimento. Então, ó, é 11, qual que é o valor? 11.621, ó, menos 11.621. Olha lá, ó. Viram? Qual é o nosso fluxo de caixa líquido das operações? Ó, 586. 586, pessoal, se a gente olhar aqui, ó, 586. Tá vendo, ó? 586 aqui, tá? Eu coloquei aqui, ó, eu coloquei aqui ó, o nosso, aqui nós temos os 586, coloco o saldo inicial, pegar o nossa variação, considerar mais, né, porque aqui são sinais trocados, então eu chego no meu saldo final de caixa equivalente de caixa. Ó, eu parti de 1.778, teve uma diminuição de 586 e eu chego em 1.192. Ou seja, o que explica, digamos, basicamente essa diminuição no caixa. Ó, a empresa teve um lucro de 23, as operações consumiram 76 mil de caixa. Aí você fala, para onde foi? Ó, parte foi que ele financiou clientes, que ele vendeu a prazo, parte foi na aquisição de estoques, tá vendo? Ó, aumento de impostos, ele teve que pagar mais impostos, pagou mais do que deveria. Perceberam, pessoal? Então, ó, os principais itens, ó, e aumento de crédito tributário diferido. Então, ele teve uma grande variação nos impostos. Depois, ele investiu mais 31 mil, certo? Esse investimento, na verdade, assim, não é que ele investiu, ele desinvestiu, né? Ele fez o investimento imobilizado, mas o restante aqui, ó, ele se desfez de investimentos. Isso gerou caixa. E ainda pegou emprestado, digamos, 44 mil reais. Ainda assim, pessoal, ó, né? O caixa dele diminuiu 586. Tá?
Tudo bem, pessoal? Até vou fazer o seguinte, vou salvar essa planilha aqui, tá? Ó, vou deixar ela salva aqui, tá? Então ela tá salva, porque na hora que eu for publicar aqui para vocês, então eu já publico ela com os resultados. Beleza, gente? Dúvidas aí nesse caso ou não? Podemos ir para o próximo? Senhor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. O senhor pode apresentar a tela, por gentileza? Lá no fluxo de caixa? Aqui? Isso. Lá em cima, novamente naquela questão na linha 5 e na linha 6. Tá. Esses valores, a gente só vai pegar eles se eles estiverem na DRE? Não necessariamente, tá? Porque, por exemplo, o 1.837, você identifica ele aqui na DRE, tá vendo? Ó? Uhum. Tá? Mas o outro não. Tá? Tá. Esse 5.000 aqui, ó, da onde ele vem? Como é que você sabe que teve esse 5.000? Porque ele está aqui no seu passivo, ó. Você não tinha ele em 2003. Significa que você constituiu ele no ano de 2004. Então, embora você, olhando a DRE, você não identifique esse número aqui, ele está aí na DRE. Entendeu? Uhum. Então, a gente vai ver muitas vezes esses números diretamente aqui entre ativos e passivos. Por exemplo, no trabalho que o senhor passou, tem depreciação e amortização, só que eles não estão na DRE. Mas, de qualquer forma, tem que colocar eles lá, né? Tem que colocar pelo seguinte, porque eles não estão ali, digamos, diretamente demonstrado numa linha à parte, tá? Mas eles estão dentro lá de contas do resultado. Tá. E o sinal que a gente pega é o sinal que tiver ou tem que inverter também, no caso do ativo? É que assim, que depreciação, você tem que... É o seguinte raciocínio, ele é uma despesa, não é? Sim. Depreciação, amortização e exaustão. Ele diminuiu o seu lucro, não diminuiu? Sim. Saiu o dinheiro do seu caixa? Não. Não, porque você não pagou. Então, veja, então você não pode... Então, o que a gente faz? Quando você tem um ajuste que lá na DRE ele está lançado como despesa, então eu somo ao meu lucro. Entendi. Quando for uma receita, eu diminuo do meu lucro. Tá. Mas se o valor tiver negativo no meu ativo lá, a depreciação for negativa, ele vem negativo aqui, né? Não. Você tem que lembrar que é negativo porque lá é uma conta redutora. Você está vendo lá no ativo, ele vai ficar com o sinal invertido, porque lá, não é, independentemente de estar positivo ou negativo. Tá? O que acontece? Você disse se a depreciação de um ano para o outro tenha diminuído, é isso? Isso, exatamente. Então, mas aí... Vamos ver aqui, ó. Entendi o que você está falando agora. Vamos lá. Ó. Então, aqui, ó, ele tem, digamos, aqui, ó, a gente tem uma depreciação de... Ó, então era 1, passou para 3, tá certo? Cadê? Sim. Né? Então, houve aqui Então, aí o efeito que você tiver aqui na depreciação, basicamente você teria que seguir o mesmo processo. Na prática, Vitor, aqui a gente tem que fazer a gente, assim, ó, contas de investimento. Eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, tá, pessoal? Mas investimentos, muitas vezes intangíveis, imobilizado, se ele teve venda, por exemplo, de investimentos, digamos, nesse período, eu preciso separar aquilo que está entrando de dinheiro no caixa e aquilo que é simplesmente um lançamento contábil. Tá certo? Uhum. Aqui, tanto no nosso caso, nesse exercício, no próximo que a gente vai fazer o mesmo no trabalho, considera por diferença do jeito que a gente fez aqui. Tá. Para facilitar a nossa vida, tá bom? Tá bom? Beleza. Tá. Você perguntou na linha 43 e 44? Aí foi o outro vídeo que perguntou. Não, então, esses dois valores aqui? Sim, professor. Tá aqui, ó. Tá certo? Ou seja, nós temos uma conta inicial de... Por isso que esse aqui é o passo número 2, né? Identificar os dois balanços, apurar a diferença e depois apurar a sua variação no caixa. Então, a nossa variação não foi 586? Eu não começo com caixa equivalente de 1.778?
Sim. Ó, 1.778, saldo inicial de caixa, equivalência de caixa. Com a minha variação, ele vai para o saldo final, 1.192, ó. Entendeu? Por isso que é importante nós Entendi. separarmos isso aqui logo no início. Por quê? Gente, essas linhas aqui que nós estamos vendo, ali é o resultado do nosso fluxo. Antes mesmo de você fazer o fluxo, você já sabe onde você tem que chegar. Entenderam? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Obrigado. Então, beleza. Vamos para o Beleza. próximo. Para a gente, então, vai aparecer esses itens de novo. Para a gente poder, então, resolver. Para a gente poder ganhar tempo. É esse aqui, não é? Ó? Não é? Esse aqui, pessoal, para a gente ganhar tempo, eu já fiz aqui a classificação aqui de ativo e passivo. Ó. Tá bom? Estão me ouvindo, não? Sim. Tá bom. Sim. Sim. Então, legal, pessoal. Para a gente ganhar tempo nesse último fluxo, que ele é um pouco maior, eu já projetei a resposta e vou explicando para vocês. Então, vou perguntar de novo aqui para vocês e coloquem um joinha aí. Entenderam os passos? Aí a mecânica de como montar o fluxo? Entenderam? Beleza, que bom. A maioria aí, pelo menos, está colocando aí. 95 alunos colocou joinha, então estamos bem. Tá? Professor, Diga lá. eu posso tirar dúvida um pouco sobre o trabalho depois que terminar? Pode, claro, pode sim. Tá joia, obrigada. Tá bom? A gente faz o seguinte, pessoal. Depois que a gente terminar aqui, eu fico um pouco mais no ar aqui, sem gravar, para a gente tirar dúvidas aí do exercício, do trabalho, para quem quiser tirar dúvida. Fica à vontade. Aí eu abro o trabalho e a gente vê aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Então pegando aqui esse fluxo, né? Então nós temos aqui, ó, ativo, né? Aqui temos aqui passivo, tá certo? Então ativo e passivo, tá? Neste caso aqui, o que a gente tem? Vamos lá, passo número 1 aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui temos as contas, então vamos bater o olho nas contas, ó, caixa, bancos. Aqui nós temos, ó, provisão para devedores duvidosos, que é o caso que a Viviane tinha perguntado. Duplicata descontada, pessoal. Então, esse aqui, como eu falei, ele tem que estar no passivo, tá vendo? Esses balanços, eles são um pouco mais antigos. Estoques, ó, aqui nós temos, então, aqui, ó, uma provisão para perda. O nome não é provisão mais, é perda estimada, tá? Temos aqui, essas contas são tranquilas. Aqui, basicamente, também, ó, investimento. Aqui, perda, depreciação acumulada e amortização, tá? Então, essas contas aqui, basicamente, boa parte delas aparece também no trabalho, certo? Esse exercício 3, ele é bem mais completo, né? Então, uma boa parte dessas contas aparecem lá no outro exercício também. Tá, então a gente vem aqui então no passivo, ó. O que a gente tem? Empréstimos, fornecedores. Veja que aqui, embora o nome seja provisão, pessoal, a gente vai, como eu falei, a gente chama de provisão, mas não é na essência. Aqui temos de novo provisão para contingência, tá? Temos aqui o capital e reservas e o lucro aqui, tá bom? Muito bem. O que mais nós temos? A nossa DRE, tá? E esse balanço está classificado, mas na verdade eu já classifiquei ele aqui, tá bom? E já temos o fluxo montado ali. Então vamos lá. Eu acho que, Pode eu não falar. sei das outras pessoas, mas o meu só tem, o fluxo aqui não tá pronto, né, no nosso. No nosso não tá. Eu sei que o de vocês não tá. Ah, tá. Tá? Porque era para vocês fazerem, né? Por isso que eu não coloquei, mas o meu aqui já tá. E aí essa aqui eu já vou publicar depois para vocês. Tá bom? Tá bom. Então eu vou explicando aqui passo a passo. Ele já está montado, mas eu vou fazendo passo a passo. E a gente vai olhando conta a conta para ver se vocês têm dúvidas ou não. Se tem alguma dúvida ou se tem alguma conta que eu precisar detalhar um pouquinho mais para vocês, eu já faço isso. Tá? Eu só fiz isso para a gente não perder tempo, nesse caso, preenchendo a planilha, tá bom? Tá. Só para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, vamos lá, pessoal. Então, temos as contas aqui, apurei a variação. Ó, tá vendo? Eu fiz lá, ó, B3 menos C3. Significa que eu peguei X2 menos X1. Eu fiz o mesmo processo que nós fizemos no outro. Então, passo número 1,
apurar a variação, tá? Aí, ó, depois que eu apurei a variação, você pode ver que eu não coloquei aqui nos totais, tal, tá vendo? Ó, exatamente como eu fiz no outro. Beleza. Agora vamos ver aqui, ó. Então, passo número 2. Classificar aqui, ó, como caixa e equivalentes de caixa. Então, pessoal, só para vocês verem, ó. Qual é o resultado do meu fluxo de caixa das operações? Ou seja, das operações de investimento, das operações de financiamento e das operações de investimento, tá? Qual é, digamos, o resultado que nós vamos chegar? Se o nosso fluxo aqui é 509, então é este o resultado que nós vamos chegar. Então, pessoal, e como esse aqui já está pronto, eu vou mostrar para vocês. Ó, 509, olha o fluxo de caixa aqui, ó. Fluxo de caixa líquido das operações, 509. Esse aqui é o resultado do 5.170, do 832 e do 6.512, tá? Que envolve aqui o lucro, tá? Ó, 509. Aí vem, ó, disponibilidade inicial. Quanto que eu tenho? Disponibilidade inicial, 3.842, 120. E aí eu tenho que chegar aqui, ó, na minha disponibilidade final, ó. 4, essa linha nem precisa, ó. Tá? Essa linha aqui, vou apagar mais uma aqui, ela não precisa, tá bom? Eu só coloquei aquela linha lá para apurar a diferença aqui, ó. Para apurar a diferença. Então vejam que eu chego nos 509, aí eu coloco disponibilidade inicial 3.842, esse mais esse, ó, se você colocar a formulinha aqui, ó, aqui deveria ser assim, isso aqui é igual a esse mais esse. Olha lá, ó, 4.351.839. Pessoal, então esse é um fator importante. Vocês entenderam? Sim? Sim. Beleza, então isso é importante para vocês saberem onde vocês vão chegar com o fluxo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora, vamos olhar então a nossa classificação aqui nas contas. E aí, como eu vou salvar esse balanço e publicar ele para vocês, o que tiver aqui de classificação de contas, de nome, eu já vou mudar, tá? Então, passo 1, variação. Passo 2, aqui apuração do nosso caixa equivalente de caixa. E aí, pessoal, nós vamos ver a classificação, ó. Duplicatas a receber. Olha só. Olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu não coloquei aquela conta aumenta ou diminui o meu caixa. Tá vendo? Então, por isso que precisa, vocês me perguntaram, tá, eu faço x2 menos x1 ou x1 menos x2? Tanto faz. O que você precisa é saber como o efeito da conta acontece no caixa, que é o que está acontecendo aqui, ó. Veja, eu tenho aqui, ó, duplicatas a receber. Então, é uma conta operacional, tá? Eu tinha um saldo de 2.450 e agora tenho 3.780. Então, houve um aumento na minha conta de 1.329, certo? Se aumentou a minha conta, o que aconteceu no meu caixa, pessoal? Diminuiu. Diminuiu. Vamos ver lá no fluxo. Aqui, ó. Ó. Aumento barra diminuição de duplicatas a receber, ó. Menos 1.329. Entenderam? Então, você precisa entender que se eu não colocar aquela coluninha aqui, aumenta ou diminui, como a gente fez no 1 e no 2, aqui não tem, né? Se você lá no trabalho não quiser colocar, não precisa, tá? Mas você precisa saber que aumentou aqui, diminui aqui, tá? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Então, aqui, gente, eu vou mudar o nome dessa conta, tá? Vou colocar o nome correto aqui, ó. Perda estimada vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá? Ó. Perda estimada para crédito em liquidação duvidosa, tá? Então, como o nome aqui não é como se diz, provisão, então já estou mudando o nome aqui para vocês, tá? De novo, ó, então eu tinha 245, foi 378, 132. Isso aqui, gente, é um ajuste, por quê?
isso aqui é uma perda que eu estou estimando dentro do meu contas a receber, tá? Esse valor, ele vai para resultado, mas não sai do caixa. Então, vamos ver se ele está na nossa DRE lá, ó. Tá vendo? Ó, ele não está na DRE. Sabe por que ele não está? Pergunta que o Vitor tinha feito. Porque ele está aqui dentro, ó, 9376, tá? Ele está dentro do valor aqui de 9376. Por que ele está ali dentro? Porque este valor é uma despesa de vendas e o Vitor perguntou, eu vou enxergar lá na DRE? Não, nesse caso você não vê, mas você sabe que essa conta aqui é uma conta de ajuste. Então, perda estimada para crédito de liquidação duvidosa, ajuste. Sempre, sempre, tá? Ó, duplicata descontada, de novo, ela está classificada indevidamente aqui, ela tem que estar lá no nosso passivo circulante, mas o conceito é o mesmo, é financiamento, tá bom, pessoal? Cheques a compensar, operacional. É como se fosse uma conta clientes, tá? Não tem muita diferença. Bom, aqui nós temos, ó, essas contas aqui, gente, são estoques, aumento de estoque. Então, lá no fluxo, ó, eu coloquei cada uma delas, ó. Aumento nos estoques, ó, coloquei o líquido aqui, tá vendo, ó? 1.157. Se eu pegar esses 4 números aqui, nos dá o 1.157. Como é tudo estoque aqui, eu juntei, tá? Mesmo importação em andamento. Como ela está no estoque, é estoque. Tá bom, gente? Essa conta aqui eu também vou mudar, ó. Perda estimada em estoques. Espera só um pouquinho. Ó, perda estimada em estoques. Tá bom? Esse é o nome correto que a gente deveria ter. Tá? Então, essa conta também, gente, é ajuste. Por quê? Esta conta trata-se de eu ter o meu estoque. Quando eu fecho lá o meu balanço, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá a minha conta de estoque e vou ver se eu vou conseguir recuperar esse valor ou não. Não vou entrar em detalhes, porque isso é matéria lá do... se bem que não, minto. Nós já falamos isso no semestre passado no CPC 16 estoque, certo? Bom, é verdade, nós já falamos. Qual é o valor que eu devo considerar nos meus estoques? É custo ou valor líquido realizável de venda dos dois o menor, certo? Lembre-se disso, CPC 16, nós vimos isso no semestre passado. Então, quando você tem essa conta aqui, ó, perda estimada em estoque, tá? Ela vem justamente dessa análise. Imagina que eu peguei todos esses meus estoques aqui, tá? No caso, esses daqui, peguei todos eles e simplesmente fiz o seguinte. Bom, se eu for vender todos eles, quanto eu tenho de venda? Na verdade, ó, se eu somar todos eles, só os estoques, eu tenho 7.350. Mas se eu diminuir a minha perda estimada, dá 6.800. Então, eu preciso reconhecer essa perda aqui, ó. Se vocês lembrarem, pessoal, isso está lá no CPC 16. Tá? Então, preciso reconhecer. Vejam que isso aqui também é uma perda estimada, não sai dinheiro do caixa. Ele também não vai estar na DRE, tá? Também não vai estar na DRE. Ele está dentro aqui dessas despesas administrativas, aqui, vai estar aqui dentro. Então, consequentemente, ó, temos aqui, ó, vou colocar aqui, ó, PECLD, tá? Perda estimada para crédito de liquidação duvidosa. E aqui não é provisão para perda em estoque, né? Vamos chamar assim, ó, de perdas estimadas nos estoques, tá bom? Ó, 320, tá? Os 9.003, da onde saiu? Daqui do meu lucro. Esses números aqui esqueçam por enquanto. Tá o 9.003 ali, tá? Pessoal, estou explicando para vocês aí até aí, tudo bem, não? Tô mostrando alguma coisa diferente do que nós já fizemos no balanço, nos 2 balanços passados? Tá igualzinho, né? Muito bem. Então, só para saber aí. Então, estamos caminhando, né? Estamos no mesmo, digamos, no mesmo ritmo aí. Tá. Então, a gente tem aqui, ó. Então, essa perda estimada em estoque, ajuste.
E aí a gente tem adiantamento terceiro, impostos a recuperar, empréstimos a funcionários. Ó, todos esses itens aqui, pessoal, a gente apura a diferença. Essas contas são operacionais. E aí nós temos, ó, então, ó, aqui a conta aumentou, tá vendo? Ó? Todas essas contas aumentaram. Consequentemente, qual é o efeito no caixa? Olha aqui, ó. Ó, adiantamento a terceiro, impostos a recuperar, adiantamento de férias, despesas antecipadas, tá vendo? Ó? Todas essas contas diminuíram o meu caixa. Embora aqui eu não coloquei naquela coluninha, eu só classifiquei como operacional, tá bom? Depois, ó, aqui, ó, duplicados a receber, investimentos, crédito da Eletrobras, vamos lá. Contrato de multas e empréstimos a terceiros. Dessas contas aqui, pessoal, acho que a única que vocês podem ter dúvida é essa daqui, né? Créditos Eletrobras. Vamos lá. O que é essa conta? Essa conta hoje, basicamente, ela não tem mais nas empresas, mas os créditos Eletrobras era um investimento compulsório, ou seja, lá atrás, há bastante tempo, o governo brasileiro não tinha dinheiro para investir na indústria para, digamos, distribuir a energia elétrica, tá? Não tinha recursos. Isso significa que ela tinha que expandir a distribuição de energia, então ela criou o chamado aí investimentos na Eletrobras. A Eletrobras existe até hoje. A Eletrobras está previsto aí a privatização. Então, o que a Eletrobras faz? Ela fez na época. As empresas pagavam a conta de energia elétrica e uma parte o governo retinha como investimento. Então, porque depois o governo devolvia esse dinheiro corrigido para as empresas, tá? Essa conta nem precisa se preocupar, porque esse tipo de conta basicamente não tem mais hoje nos balanços. Isso são coisas muito antigas. Quando a gente vê isso no balanço é porque não deram baixa no tempo adequado, como é o caso desse balanço aqui, tá? Então, esse caso aqui, pessoal, nós estamos falando aqui de um investimento, ou seja, eu peguei dinheiro meu e coloquei na Eletrobras. Fui obrigado a fazer isso, então isso é um investimento. O restante nós já vimos, né? Ó, empréstimos a terceiros, investimento, tal. A única conta que muda é essa daqui, que é um investimento, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, gente, olha, então eu tenho investimentos aqui, tá? Ó, então aqui a gente tem esse duplicados a receber operacional e os outros são aqui, então, investimentos. Aí a gente vê lá, ó, então esse 67 mil, ele está aqui, ó, 67 mil, tá vendo? Como operacional. Pode ver que daqui para cá a gente já fala, então, de passivo, tá? Passivo. Até aqui é ativo. E a gente tem os investimentos ali, ó. Vamos lá. Então começa aqui os investimentos, ó. 305, 1074, 250 e 280. Vamos ver como é que eles estão no fluxo, ó. 305. Aqui ele tá. Só ver uma coisa que eu vou ter que mexer ali, tá, pessoal? Não, tá certo. Ó. Meu investimento diminuiu, significa que aumentou o meu caixa, tá certo. Aqui, ó, créditos Eletrobras. O que aconteceu? Ele diminuiu, significa que aumentou meu caixa. E aqui aumentou meu caixa, desculpa, aumentou minha conta, o meu fluxo de caixa diminuiu. Depois, nós temos aqui empréstimos a terceiros, diminuiu, significa que aumentou o meu caixa, tá bom? O restante ali. Aí o que nós temos? O aumento e diminuição de investimentos. Aqui, ó. Pode ver aqui, pessoal, investimentos. E aqui nós temos separado, ó. Aqui está separado, imobilizado e depreciação, tá? Nós temos esses valores separados. Então, aqui, gente, ó, eu tenho 550 de novos investimentos. Vamos dar uma olhadinha na minha DRE, ó. Vejam que aqui, pessoal, eu não tenho resultado de equivalência patrimonial, tá? Equivalência patrimonial, ela precisa estar separada lá no nosso DRE. Então, o que é equivalência? Eu já falei para vocês, é uma empresa que participa na outra, a outra empresa tem lucro e eu transfiro esse lucro para a minha empresa. Se tiver receita, eu vou ajustar diminuindo o meu lucro. Se tiver despesa, eu vou ajustar o meu lucro somando ao resultado. Tá? Nesse caso aqui, gente, ó, então não tem equivalência patrimonial, então significa que aqui eu estou comprando mais investimentos mesmo. Então, ó, 550 aumentou a conta,
diminuiu o meu caixa. Eu gastei dinheiro. Depois, aqui, ó, perda, provisão para perda e investimento. Então, aqui, ó, não é provisão para perda, tá? Então, vou colocar aqui, ó, perda estimada em investimentos, tá? Perda estimada em investimentos, 68 mil. Bom, aí o que nós temos aqui? No nosso fluxo, olha lá, ó, ajuste, ó, 68 mil. Tá vendo que eu estou somando, pessoal? Ele está positivo? Por quê? Porque ele foi uma despesa, tá? Ele deve estar provavelmente aqui dentro, ó, tá? Das minhas despesas administrativas, muito provavelmente. Ou talvez aqui dentro de outros resultados operacionais, tá? Que seja. O fato é que aqui é uma perda estimada, então é um ajuste. O mesmo vai acontecer com depreciação acumulada e o mesmo vai acontecer com amortização acumulada. Então aqui eu já vou mudar também, ó, intangível. Intangível. A hora que eu publicar, vocês já vão ter a nomenclatura certinha, tá? Ó, intangível, então eu tenho de 320 para 380, então eu tenho um novo investimento. Ó, se eu olhar aqui investimento, eu tenho aqui investimento. Intangível, deixa eu só mudar aqui a linha, tá? Menos 60. A diminuição no imobilizado aqui, ó, eu tinha 16 para 17, então significa que eu comprei mais imobilizado, ele sai dinheiro do caixa, tá bom? E aí vai sobrar aqui, então, os financiamentos. Aqui a gente no ativo aqui tem algum financiamento? Tem aqui, ó, os 500 aqui, duplicata descontada, tá lá? Tá aqui, ó, duplicata descontada. A nossa conta passou de 0 para 500, aumentou, consequentemente, o nosso caixa aumentou também. Tá bom? Bom, pessoal, até aqui, tudo bem? Tranquilo? Vitor, você que está atento aí. Sim, professor, tranquilo? Beleza? Né? A Cláudia, a Viviane Estrela, o Rafael já falou que tá ok, o Jonathan, Vanessa Veloso. Tá, beleza, né, pessoal? Então, estamos caminhando bem aí com relação ao processo. Vocês estão entendendo bem, né? Kátia, minha querida Kátia lá, tudo bem? Legal. Muito bem, pessoal. O Marcos também, legal. Percebam, gente, que a metodologia é a mesma. O que vai acontecer? Vocês vão ter diferença numa... diferença não. Vocês vão ter, provavelmente, dificuldade numa conta ou em outra por conta de não conhecer, tá? Ou um processo ou outro. Claro que tem algumas coisas a mais, que evidentemente aqui na graduação a gente não consegue ver isso, mas eu estou falando, digamos assim, os aspectos gerais. Com isso aqui, é mais do que suficiente para vocês fazerem o fluxo de caixa até para os clientes de vocês. O que mudaria? Quando você tem venda de imobilizado, quando você tem baixa de investimentos, né? Ou quando você tem uma perda efetiva que você reconheceu, mas aí são processos um pouquinho mais... não vou falar difícil, e também não são coisas que acontecem todos os meses, tá? Muito bem, continuando lá então. Falamos aqui, nós estamos falando dos financiamentos, não é isso? Então vamos falar aqui, ó. Agora vamos pegar o passivo. Então temos lá a primeira conta, ó. Empréstimos e financiamentos, fluxo de caixa está aqui, ó. Empréstimos e financiamentos. Significa que, opa, a nossa conta era 2, passou para 1, significa que eu paguei os financiamentos, então ele diminui o meu caixa, tá? Depois, nós temos lá, ó, fornecedores, diminuiu fornecedores. Então significa que a gente pagou 2.080.000, olha aqui, ó, operacional, nós temos aqui uma diminuição de 2.080.000. O processo é o mesmo, pessoal. Impostos a pagar, tá? Ó, no fluxo de caixa diminuiu, tá ali. Vejam que aqui, gente, eu já estou chamando, ó, de férias a pagar, ó. Tá vendo? Já de férias a pagar. Então, a conta aumentou, consequentemente, aumentou meu fluxo. Depois, salários aqui, ó, 2.320, 100.358 de variação, 100.358 de variação, tá? Muito bem. Gente, esta linha aqui, ó, eu vou marcar aqui em amarelo, depois eu desmarco. Eu vou pular essa linha, porque aqui tem uma explicação. Vamos ver as outras contas.
que faltam pouquinhos, e a gente vai efetivamente, na finalização do fluxo, eu vou explicar os dividendos para vocês, como é que vocês têm que lançar, tá bom? Então aqui, ó, vejam, gente, que o nome aqui está escrito provisão para imposto de renda. Então, pergunto, pode ser provisão para imposto de renda? Dependendo do caso, pode ser provisão para imposto de renda. Dependendo do caso, é imposto de renda a pagar, tá? Nós temos as duas situações. Eu, particularmente, uso imposto de renda a pagar, tá bom? Mas quem usar provisão para imposto de renda e provisão para contribuição social, dependendo do regime tributário da empresa, está correto. Dependendo do regime, não. Por exemplo, lucro presumido, não caberia você colocar provisão, porque não é provisão, é imposto de renda e contribuição social a pagar. Tá? Lucro real depende, tá bom? Então, quem colocou provisão ou quem colocou IR a pagar, os dois são aceitos, tá bom? Isso é uma questão de nomenclatura. Então, nós temos eles operacionais aqui, né? Ó, então, imposto de renda, contribuição e outras obrigações. Então, aqui, ó, imposto de renda, né? Outras obrigações, imposto de renda e CSLL estão ali. E aí, evidentemente, nós temos o nosso caixa das atividades operacionais, tá bom? Começamos com lucro, ajustamos o lucro. Depois, temos aqui o caixa nas operações, consumiu. E nós fechamos já também os investimentos aqui. Agora vamos para os financiamentos. Ó, que na verdade, pessoal, financiamento, quanto que nós temos aqui? Ó? Esse financiamento nós já vimos, esse aqui nós já vimos. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó. Tem aqui esse aqui que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Financiamento, ó, contrato de mútuo 11.049. Veja que eu devia 14 e agora eu devo 2.900. Significa que eu paguei 11. Então, significa que saiu do meu caixa 11.049. Tá? Depois, aqui financiamento. A mesma, aqui é o contrário. Eu tinha 1.200 e agora devo 3.500. Significa que entrou no meu caixa 2.360. Tá bom? Aqui, gente, ó, temos duas coisas que são importantes, que são essas duas contas aqui, ó, para a gente finalizar, tá? Vejam aqui, ó, aumento de diminuição de capital próprio. Percebam que aqui eu tenho o balanço, DRE e já o fluxo. Aqui eu não tenho a minha DMPL, certo? Então, gente, como eu não tenho a DMPL, na prática eu vou fazer o seguinte, se tiver aumento de capital, aqui, academicamente, eu vou considerar como dinheiro novo. Então, se a gente for olhar o fluxo aqui, olha, o que nós temos? Vamos olhar aqui o nosso capital. Ó, era 16 e passou para 21. Tá vendo? Então, o sócio integralizou, ele colocou mais 5 milhões de capital. No anterior, esse aumento de capital se deu por meio de reservas. Se for por meio de reservas, ele não vai entrar em lugar nenhum, é sem efeito. Mas, nesse caso, houve a colocação de recursos. Então, pessoal, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aumento do capital próprio, né? Aumento de capital social. Ficou claro, pessoal, esse do capital social aí? A diferença desse com relação ao balanço anterior, tá? Se você não tem a DMPL, eu vou considerar como entrada de digamos, dinheiro novo, tá? Agora, então tudo bem até aí, né? Agora vejam isso aqui, ó. Vamos ver então os dividendos. No exercício anterior, nós não tínhamos dividendos, mas tínhamos juros sobre capital próprio. E o juros sobre capital próprio foi pago durante o ano. Como é que eu identifico isso? Primeiro, academicamente aqui eu preciso dar o dado para vocês e vocês viram o dado lá dentro da nossa DMPL. E no dia a dia na sua empresa? Bom, primeiro você vai ter isso no final do ano na DMPL, mas isso demanda controle. Você vai ter que ter controle lá no seu dia a dia para detectar essas operações. Tá bom? Bom, o último item que falta, pessoal, é esta linha aqui do balanço. Ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, balanço patrimonial. Ó, o que é que nós temos aqui? Vejam, em X1, né, eu reconheci dividendos a distribuir. Então, qual é o lançamento de distribuição de dividendos? Debito lucros ou prejuízos acumulados e credito dividendos a pagar aqui no meu passivo circulante, tá? Isso em X1. No final do ano de X2, eu peguei 1.350.000. De novo, tá? O que eu fiz? Debitei
lucros ou dividendos, lucros ou prejuízos acumulados e credito dividendos a pagar. Perfeito, pessoal? Nós já fizemos esse lançamento em sala, não fizemos? Alguém tem dúvida com relação a esse procedimento aí? Não? Se tiver aí, só avisa, tá? Mas eu tiro do meu lucro ou prejuízo acumulado e coloco ele em lucros ou prejuízo, lucros a distribuir, tá? Perfeito. Agora é o seguinte, vejam aqui que interessante. Olha só. Quando que a gente faz esse lançamento? A gente não tem que fechar o resultado para daí fazer esse lançamento? Primeiro a gente fecha o exercício, deu lucro, e aí o que eu faço? Eu lanço ele para dividendos a pagar, faço isso na data de 31 de dezembro, porque é a data que eu estou fechando meu balanço. Não é assim que a gente faz? A pergunta é, eu faço isso em 31 de dezembro. Quando esse recurso sai do meu caixa? Aqui ele está falando 2000 e que ano que são os balanços aqui? Ó, ele vai sair no caixa de X1 ou vai sair no caixa de X2? Que caixa ele sai, pessoal? X1 ou X2? O que vocês acham? X2? Ou seja, em 31 de dezembro eu reconheço o dividendo a pagar, tiro de lucros ou prejuízos acumulados, coloco ele para lucros a distribuir, dividendos, mas eu faço isso em 31 de dezembro. Consequentemente, pessoal, o efeito no caixa, como a Thalita está falando, o Vitor e outros falaram aí, é em X2. Tá certo? Em X2. Então, vejam o detalhe aqui. Isso ficou claro, né? Sim. Beleza. Então, vejam o detalhe aqui, ó. Eu tenho o saldo de X1, 950 e o saldo de X2, 1.350. Qual que é a nossa variação? 400. Perfeito? Olha quanto nós temos no fluxo de caixa. 950. E não a variação. Entenderam, pessoal? Por que eu devo colocar os 950 e não a variação? Porque os 950 de X1 saiu do meu caixa em X2. Certo? Eu reconheço no meu passivo, eu tenho a variação no meu passivo, só que o caixa foi afetado em X2. Então, eu preciso colocar no caixa de X2 o dividendo que eu paguei referente a X1 e não a variação. Não sei se vocês entenderam esse processo. Entenderam? Sim. Bom, vamos lá, Viviane. Ó. Nós temos aqui o seguinte. Pode falar. Eu não entendi o que o senhor explicou aí entre colocar o 950. Não seria o X2? Não seria o X2 por quê? Esse lançamento contábil aqui, eu estou debitando lucros ou prejuízos acumulados lá no patrimônio líquido, estou creditando passivo circulante, certo? Esse lançamento, beleza? Sim. Beleza. Agora, eu faço isso, Viviane, na data de 31 de dezembro, certo? Pergunto, se eu faço em 31 de dezembro de X2, esse 1.350.000, ele vai sair do seu caixa quando? Em X2 ou no ano de X3? X2, né? Não, Quando? X3? X3. Exato. Né? Ó, o Rafael está colocando aqui, ele sai no ano de X3. Saindo no ano de X3, significa que eu não posso pegar a variação. Eu tenho que pegar o que foi pago em X2. Quanto foi pago em X2? O dividendo referente a X1, que é, no caso, os 950. Ah, tá, entendi agora. Entenderam? Entenderam, pessoal, essa passagem aí? Legal? Beleza. Então, gente, ó, com isso, veja que a única coisa que nós temos de diferente aqui, basicamente, é isso. Ó. Então, eu coloco aqui o meu X2. Então, eu tenho um lucro de 9.000.003. Peguei daqui, ó, tá certo? Ó, meu balanço aqui de X2, tá? 9.000.003. Coloco ele lá no fluxo, os ajustes que nós vimos. De novo,
Esses ajustes, nós não estamos enxergando ele lá nas contas de resultado, mas esses ajustes estão lá no passivo e ativo, então eu considero eles aqui. Então, em termos de caixa, o nosso lucro, veja, o nosso lucro econômico foi 9, nosso lucro financeiro foi 11. As nossas operações consumiram um caixa aqui de 4.600.000, tá? Ó, as principais contas basicamente são essas aqui, e que gerou no final da conta, no final da situação, gerou lá um caixa operacional de 6.512. Então, ó, de 9, o meu resultado financeiro é 11, consumiu 4 de caixa, me gerou um fluxo de caixa de 6. Aí, eu tenho, olha só, meus investimentos e desinvestimentos. Então, vejam que essas operações aqui consumiu um caixa de 832. Porque, ó, eu investi 250, 550, 1.632 e 60. E resgatei 305, 280 e 1.074. Então, eu fiz mais investimentos do que resgatei. Então, consumiu meu caixa 832. E aqui é o seguinte, ó, veja. Eu tenho um financiamento aqui de duplicata descontada de 500, tenho financiamento a longo prazo de 2, um aumento de capital de 5, mas eu paguei, aqui ó, tá vendo? Ó? Paguei 1.030.000 de financiamento, paguei aqui contratos de mútuos no valor de 11 milhões e paguei dividendos no valor de 950. Então, veja, eu gerei um fluxo de caixa de 6, eu investi 832 e paguei financiamento no valor de 5.170. Então, isso me dá um caixa de 509, certo? Ainda assim, o meu caixa foi positivo. Eu tenho meu balanço inicial 3.842, opa, aqui no ativo, ó, 3.842, minha diferença aqui de 509 e chego no meu saldo final de 4.351. Entenderam, pessoal? Vejam, esse processo, diferente do processo dos outros dois balanços que nós vimos? Não. Se vocês olharem o trabalho de vocês, pode ter uma ou outra conta que vocês tenham dúvidas, mas o processo é exatamente igual. Beleza. Beleza, pessoal? Tudo bem? Uhum. Bom, alguma dúvida com relação a esse exercício? Não. Eu vou postar ele para vocês terminando a aula, que eu já vou postar, tá? Boa. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou substituir o exercício que está lá, tá bom? Então, ele vai ficar com o mesmo nome que está lá, exercício número 3, só que vai ser esse resolvido. Eu não vou colocar exercício resolvido, tá bom? Eu vou colocar exercício número 3, ele vai estar lá resolvido. Tá bom? Beleza. Beleza, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ótimo. Se não tiver, então nós embora sejam 9h30, quem quiser tirar dúvida do trabalho, então fica à vontade agora. Vamos tirar algumas dúvidas, vejam se tem alguma conta que vocês não identificaram, enquanto eu abro aqui o trabalho aqui de fluxo de caixa. Estou abrindo aqui. Isso, tá aberto aqui. Professor, eu tenho uma dúvida a respeito do trabalho. Eu acho que sim, Viviane. Pode falar. O trabalho ele é dividido em... Ele veio junto pra gente, X1, X2 e X3, certo? Isso. Então, a gente vai fazer primeiro o X2, que é a comparação do X2 com o X1, depois o X3. X3 comparado com X2, perfeito. Exato. Você quer receber isso em 2 Excel diferentes? Não, pode fazer em colunas, por exemplo. Você pode fazer assim, X2, X3, você pode fazer toda a classificação. Sabe por quê? É mais fácil, Vitor? Porque, por exemplo, se você pegou uma conta, ó, vou te mostrar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui, publicado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui que eu acho que vocês têm lá, não é? É a empresa ABC, não é isso que eu passei para vocês? Acho que sim. Ó, Isso. então, veja, você pode fazer desse jeito. Sabe por quê? Porque, olha só, a conta aqui que é duplicatas a receber, você vai calcular a variação, você pode colocar o efeito no caixa aqui, você pode colocar a variação e efeito no caixa aqui,
e aqui você põe a classificação. Por quê? Se ele é operacional para X2, para X1, X2, vai ser operacional sempre. Entendi. Faz Entendeu? sentido. Fica mais fácil. Aí você coloca, você monta o seu fluxo você descreve as suas contas numa coluna e depois você coloca o valor do X3 e o fluxo do X2 e o fluxo de X3. Porque aí fica mais fácil você até acompanhar a evolução. Isso facilita bom. o desenvolvimento do seu trabalho. Tá bom, professor. Tá bom? Professor, o que o senhor mostrou aí agora é o trabalho? Eu acho que se eu não estou enganado aqui. É porque o meu não tem o DMPL. Não tem? Não. Professor, o exercício que a gente recebeu, o trabalho que a gente recebeu não tinha DMPL. Tá, então não, então deve ser um outro aqui. Eu tenho, é que é o seguinte, eu tenho várias versões aqui dos exercícios, entendeu? Eu mudo de uma turma para outra, tal. Então considera que está publicado. Eu não sei se é a mesma. Parece o mesmo, professor, mas... Não, mas não é o mesmo. Parece. Mas é o É mesmo. a ABC. Mas é o mesmo que nós resolvemos agora, não? Não. Não, Não, porque diferente. no trabalho tem X1, X2, X3. Tá. É isso que você estava falando, Viviane? O professor, Pode falar. na verdade, a minha pergunta seria o que o colega aí falou, só que assim, no final, eu não vou me confundir quando finalizar a parte do fluxo de caixa, porque eu vou ter que fazer separado também, não é? Você tem que fazer separado, isso. Essa parte, o fluxo de caixa e o processo, você fala só a montagem, pode ser igual, né? Isso. Exato, a montagem só. Entendi. Os números Tá não, os joia. números você tem que fazer individual, de X2 para X3, X3 você faz um fluxo e X2 você faz um fluxo. Eu falo que você montar tudo junto, é que o Vitor falou assim, vou fazer uma planilha para X2 e uma planilha para X3. Se você quiser Essa era a minha dúvida, eu ia perguntar isso também. Não, vamos lá. Se você quiser montar sheets diferentes, planilhas, dentro do mesmo arquivo do Excel, montar planilhazinha embaixo lá, sabe? Uhum. Se você Isso. quiser, se você quiser fazer isso, tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Beleza, eu prefiro. Não tem problema. Eu também. O ruim é você chegar e me mandar um arquivo, você tem uma planilha de Excel, sei lá, exercício 1, planilha de Excel, exercício 2. Agora, se você colocar no mesmo várias planilhazinhas lá embaixo, como que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, vamos pegar aqui o 2 aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá, ó, tem aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó. Peraí, aí tá carregando. Aí. Então, vamos supor, aqui eu tenho fluxo de caixa de X1, de X2, aqui fluxo de caixa de X3. Perfeito. O que não seria legal é você ter uma planilha de Excel chamado X3 e uma outra planilha de Excel totalmente separada com X2. Aí fica ruim, fica muito arquivo depois para eu conferir. Eu pensei em montar embaixo mesmo, aí eu colocava balanço X3, né, barra X2, a DRE e o fluxo de caixa, finalizou um, e aí eu continuava balanço de caixa X2, X1, e a mesma coisa, a sequência. Okay? Perfeito. Se tiver identificado ali embaixo direitinho, pode mandar brasa, não tem problema nenhum. Tá joia. Tá bom? É isso a minha dúvida. O que mais? Era isso que você ia perguntar depois da aula? Algo mais, pessoal? Essa parte aqui. Eu fico... Como é que é? Tá picotando aí o som. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá tão silencioso aí. Legal. Então, ó, pessoal, é isso. Se alguém tiver dúvida, eu vou ficar aqui à disposição. Sem quem não tiver dúvida, então é isso por hoje aí. Esse segundo exercício eu deixei mais rápido, porque eu já deixei ele pronto. Então, a gente ganhou aí 20 minutos, basicamente, né? A gente ganhou um tempo aí. Se tiver alguma dúvida, seja do exercício ou do trabalho, estou à disposição. Se não, pessoal, fiquem com Deus. Eu vou começar a publicar, entre hoje e amanhã, eu vou publicar todas as aulas que nós tivemos, para que vocês possam, então, estar preparados para a prova, tá bom? Beleza. Esse exercício aí o senhor já vai publicar agora, né, professor? Terminando aqui eu já vou publicar. Tá bom.
Ó, lembre-se que ele vai estar lá no mesmo nome. Eu não vou mudar o nome do linkzinho que tá lá, tá bom? Tá bom. Tá bom? Ele vai ficar lá como exercício número 3. 3. Isso, vai continuar como exercício número 3, só que vai estar corrigido. Beleza, Tá bom, fechado. pessoal? Valeu. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite aí para todo mundo. Que Deus abençoe todo mundo aí. Então, como eu não vou mais falar com vocês, boa semana de provas aí. Nós vamos ficar praticamente 2 semanas sem se falar, né? É o final dessa semana e mais a semana que vem a gente só vai se falar então lá, talvez na outra semana, quando a gente for fazer lá uma vista de prova. Tá bom? Tá bom. Boa noite, professor. Qualquer Muito dúvida, obrigada. me escrevam, me mandem por e-mail, tá, pessoal? Tá bom. Tem algumas pessoas que têm me mandado mensagens aí para tirar dúvida pelo WhatsApp. Desculpa, gente, no WhatsApp eu não consigo responder. Porque o WhatsApp, assim, eu uso para o trabalho, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode me mandar no e-mail, no profmauricio@pocopets, e aí eu respondo para vocês, tá? E outra, não esperem resposta na hora, porque eu não consigo, tá? Tô falando isso, gente, porque hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna. Ela me mandou uma mensagem, eu estava na rua, cheguei depois do almoço em casa, que eu tive que ir num cliente, e aí a pessoa, ela perguntou, ela mesmo respondeu, e enfim. E aí não tem muito sentido, né? Pelo WhatsApp fica difícil, tá bom? Então me mandem e-mail que eu respondo com mais calma, tá bom, pessoal? Então, Beleza, professor. obrigado a todo mundo aí. Eu vou desligar a gravação, finalizamos por aqui, mas vou ficar online aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, beleza?